Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Como vocês podem ver, campinho do lado é porque a gente vai falar sobre questão tática, sobre questão de escalação. Porque há 2 jogos atrás, quando a gente perde pro Remo jogando num 4-3-3, a narrativa ela era a seguinte: o Atlético ele muda de esquema no momento que não era pra mudar. E o Atlético vinha de 7 jogos seguidos vencendo e já tinha perdido para o Atlético Goianiense, e a impressão que dava ao ver o Odair naquele momento mudando a formação tática é que ele estava optando por um caminho que a gente já tinha validado que não era o caminho ideal para o Atlético. Que o Odair ele tinha encontrado uma maneira de jogar e parecia que naquele momento ele tinha desistido de uma maneira que, querendo ou não, tinha sido validada com 7 vitórias consecutivas, algo que ninguém conseguiu em nenhuma outra divisão do futebol brasileiro. Só que depois desse jogo contra o Remo, o Atlético empata com o Avaí, dentro de casa, um Avaí sangue doce completo na competição, e o Atlético empata um clássico que ele tinha mais um jogador. Então, no final das contas, a impressão que dá é que o Atlético ele precisa ressurgir das cinzas para ainda pensar em acesso. O Atlético precisa se reinventar para ainda pensar em acesso, porque da maneira que tá, a gente vê cada vez mais um Atlético mais previsível, a gente vê cada vez mais os times sabendo como marcar o Atlético, e o Atlético numa situação que precisa de soluções. E será que o Odair vai encontrar soluções? A gente vai tentar dar um jeito aqui para dividir com vocês como, botando as peças no lugar, o Atlético ele pode ser um time que aí sim volta ao caminho das vitórias e volta ao caminho de almejar um acesso, porque se continuar nessa sequência negativa, não tem formação tática que salve o Atlético, bote o Atlético na primeira divisão. Beleza? Então vamos lá, campinho, sem muito mistério. Começar com o Santos no gol, beleza? Beleza então. Santos no gol. E, cara, eu tenho muita, mas muita dificuldade de abandonar o esquema com 3 zagueiros. Assim, se tem algumas poucas coisas que eu concordo com o Odair, é que o Atlético não tem como abandonar os 3 zagueiros. Mas o Atlético ele pode transformar esses 3 zagueiros em algo um pouquinho mais híbrido, podemos dizer assim, que vai mudando ao longo do jogo, que vai se alterando. E algo que eu gostei no clássico em muitos momentos foi a dupla Maddison e Benavides pelo lado direito. Então, assim, não que o Maddison seja uma grande solução, mas acho que nesse momento ele pode trazer movimentos diferentes ofensivamente para que o Atlético sobrecarregue aquele lado esquerdo dos adversários e encontre soluções. Então, para mim, o Maddison ele tem uma vaguinha aqui também no lugar que vinha sendo do Teran, para a gente ter esse Maddison saindo dessa zaga, virando um lateral em muitos momentos, principalmente quando a gente vem enfrentando blocos baixos. Na zaga central, aí sem muito mistério, eu iria de Teran, sem muito mistério, para mim, nosso melhor zagueiro, pelo menos nesse momento que passa mais credibilidade, e Arthur Dias, sem muito para onde correr. Então, assim, você abre mão do Aguirre, que é um zagueiro mais lento, de menos construção, você bota um Maddison que pode fazer essa zaga trazendo velocidade, trazendo jogo aéreo e trazendo mais presença ofensiva. Eu acho que esse time, ele teria uma zaga bem ativa nesse processo de construção, porque Teran e Arthur Dias também são jogadores que constroem bem. Quando bem pra frente, nessa próxima linha, eu não sei se vai ter muito o que mudar, tá? Vou botar os 4 jogadores aqui, não liga pra numeração não, que a gente vai apagar. Nesse momento, tá, gente? É algo muito específico pensando nesse momento. O Benavides, pra mim, não tem porque a gente pensar em tirar o Benavides do time. Muito pelo contrário, acho que é o momento pra gente tentar fazer o máximo com essa dupla Maddison e Benavides pelo lado. E aí você tem uma dupla aqui, né? Você não pode ter o Dudu. Não pode ter o Dudu de jeito nenhum. O Atlético não pode desperdiçar um dos seus maiores talentos tão longe da área. Pelo amor de Deus, Odair. É tudo que eu te peço. Pelo amor de Deus. Então eu vou botar aqui. Patrick.
volto a dizer, pra mim, um dos pontos de mais equilíbrio que esse time do Atlético tem. E eu pensaria aqui, sabe em quem? No Zapelli. Mas como a gente não tem o Zapelli no próximo jogo, eu vou botar João Cruz e Zapelli aqui. Acho que o João é mais esse volante do que o Dudu, tá? Acho que o João é mais uma alternativa pelo lado, no sentido mais defensivo do que o Dudu. Então, para organização de jogo, o João ali. E na esquerda, eu tentaria uma mudança, tá? Eu tentaria, ao invés do Léo Derek, o Mendonça. Então, assim, o Atlético, a partir do momento que ele tá atacando, ele pode ter um posicionamento também de você ter algo nesse sentido. Benavides virar um lateral e você ter o Mendonça por aqui, sabe? Então tentaria o Mendonça como esse ala no lugar do Léo Derek pra ver se a gente consegue um pouquinho mais de efetividade, porque quando jogou por esse lado esquerdo contra o Avaí, o Mendonça entra muito bem. Ele entra, pô, participando de gol, ele entra criando situações, sendo um pouquinho mais agressivo do que o Léo Derek. O Léo Derek tem um futuro incrível com a camisa do Atlético, tenho certeza que vai ajudar e ajudar muito o Furacão, mas eu acho que o Mendonça naquele posicionamento ali acaba sendo um jogador que faz bastante sentido para tentar explorar esse corredor da melhor maneira possível. A gente tem três peças mais à frente pra gente debater, que é basicamente o nosso trio, tá? E assim, eu já mudei de ideia tantas vezes sobre esses dois jogadores atrás do centroavante, que eu tenho até vergonha de vir dividir aqui um cenário que eu já falei tantos nomes diferentes. Mas pra mim, nesse momento, a gente precisa de talento perto da área. Assim, os últimos dois jogos do Julimar, eles me desmotivam. Porque pra mim o Julimar seria meu titular absoluto. Mas os últimos dois jogos do Julimar me desmotivam consideravelmente. Então eu prefiro ter o Mendonça pelo lado como esse jogador de força, tá? Eu prefiro ter o Mendonça pelo lado com esse jogador que pode vir a ser um atacante, pode vir a ser um ponta, e pensaria perto da área em dois jogadores mais associativos. É uma dupla que eu acho que pode encontrar soluções numa situação que o Atlético tem muita dificuldade, que é ali desenvolver o jogo mais perto do gol. Lembrando, são apenas 2 gols nos últimos 4 jogos. Cai substancialmente o ataque do Atlético, então acho que você precisa tanto do talento do Dudu quanto do talento do Leozinho para encontrar passes diferentes, para tentar uma jogada individual diferente, para tentar um caminho diferente no sentido de ser um Atlético mais inventivo perto da área. Acho que o Atlético ele vem tendo muita capacidade de circulação de bola fora do bloco, dentro do bloco, mais perto da área. Acho que o Dudu e o Leozinho são os que mais entregam isso, então precisam jogar ali perto. E na frente, cara, não tem muito mistério, né? Viveiros quando tiver condição. E, cara, Allan Kardec, né? Não gostaria, tá? Não queria botar o Renan Peixoto, mas Allan Kardec. Ah, Thiago, mas o Julimar de centroavante. Sei, cara. Sei. O Julimar não tá legal, não. Nesses últimos 2 jogos, não voltou bem dessa virose que ele teve aí. Então, não sei se vai dar conta. Pode fazer esse papel? Pode. Acho que o Julimar tem finalização. Acho que o Julimar tem jogo de corpo. Acho que o Julimar tem velocidade. Acho que o Julimar, na teoria, seria o substituto mais óbvio do Viveiros, mas será que vai entregar? A gente não pode perder muito tempo, e ainda mais contra uma defesa fechada que naturalmente vai obrigar a gente a meter essa bola na área. Allan Kardec ele pode parecer, nesse primeiro momento, uma opção um pouco mais segura. Mas é basicamente isso. Acho que você muda na zaga, você muda na ala esquerda, você muda no meio-campo, botando o Dudu e o Leozinho como 2 camisas 10 mais próximos, mais associativos. E a gente tenta pensar num Atlético que tenta mudar comportamentos para chegar onde ele quer chegar, que são 5 vitórias. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.